Divaldo Cerezini, a gente está começando o novo Conecta. Essa é a primeira de uma série de 3 lives que nós vamos fazer para falar um pouquinho sobre o Partido Novo. E nessa live de hoje nós vamos falar sobre o surgimento do partido, por que mais um partido político, os valores do partido e os diferenciais que o partido tem. Aqui conosco está o João Paulo, o Fábio e o Éder, que é o nosso cameraman hoje. Vamos lá? Uma pergunta que é muito comum, que as pessoas costumam nos fazer, é: de onde surgiu o Partido Novo? E por que mais um partido? Já não tem partido suficiente no Brasil, Realmente, o Novo ele foi o 33º partido político do Brasil. Mas ele surgiu lá em 2008, foi o embrião, ele foi fundado mesmo em 2011. Foram 181 pessoas de 10 estados, com 35 profissões diferentes, e que não encontravam representatividade em nenhum dos partidos que naquela época existiam. E essas pessoas entendiam que a mudança que o país precisava passar, ela exigia a participação dos cidadãos comuns na política. E essa participação só é possível por meio de um partido político. E como ninguém queria negociar com os tais caciques daqueles partidos que já existiam, nós temos esse pessoal até hoje mandando nas nossas vidas, dos partidos tradicionais, essas pessoas correram para se reunir e formar um outro partido. Também porque não viam nesses outros partidos nada daquilo que elas acreditavam. Nem no discurso, embora alguns partidos tenham um discurso muito bom, mas principalmente nas práticas que esses partidos e os eleitos desses partidos demonstravam no exercício dos seus mandatos. Então, esse foi o motivo de ser fundado o Partido Novo. Foram 5 anos colhendo assinaturas. Para quem não sabe, precisa de 500 mil assinaturas serem validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para que o partido político seja fundado. O Novo colheu 1 milhão de assinaturas. Tinha uma dificuldade danada, Sempre chegava para validar as assinaturas, perguntava lá, quem que é o padrinho, quem que é o político por trás do Novo? E como não tinha, as dificuldades apareciam. Nesse mesmo período nós vimos outros partidos surgirem e de uma maneira muito rápida serem fundados, estabelecidos e estarem lá. E o Novo teve toda essa dificuldade, mas fez a coisa do jeito certo e fundou o partido. Foi fundado sem dever favor para ninguém, sem rabo preso com ninguém. E é assim que nós acreditamos que a política deve ser feita. A política deve ser feita do jeito certo, para que quando a pessoa chega ao mandato, para que ela tenha condição de exercer sem dever favor para ninguém. Então, esse é o motivo de existir mais um partido político. O partido político ele deve representar as pessoas e pessoas que compartilhem dos mesmos valores, das mesmas crenças e não diante do cenário que a gente vê até hoje, os partidos servindo apenas para tratar dos interesses dos caciques partidários de um pequeno grupo de dirigentes. Essas pessoas que fundaram o Novo, e hoje já são mais de 20 mil filiados no Brasil, são pessoas que não tinham envolvimento anterior com a política. Hoje, depois de tanto tempo, o Novo ele foi registrado como partido político em setembro de 2015. Algumas pessoas que já estavam na política, que compartilham os mesmos valores do Novo, acabaram por se aliar ao projeto. Mas essencialmente o Novo ele é formado por pessoas que não tinham participação anterior na política. Ele é um instrumento de inserção dessas pessoas na política. E o que move esse grupo de pessoas é essa indignação que todos nós temos com a elevada carga tributária, com a péssima qualidade dos serviços públicos, com
a interferência do Estado nas nossas vidas, né? E essa interferência ela é tamanha que às vezes a gente nem percebe. Seja pelos políticos decidindo como é que vão investir o nosso dinheiro no fundo de garantia, né, do trabalhador, ou mesmo aqui na nossa cidade de Presidente Prudente, nós temos os vereadores decidindo que em terreno vazio tem que ter grama da espécie Mato Grosso. Não pode ser nenhuma outra espécie, tem que ser da Mato Grosso. Então essa interferência ela acontece a todo momento e isso a gente acaba passando no nosso dia a dia, né? E o que mais particularmente me deixa indignado é as pessoas acharem que isso é normal. Que é normal os partidos políticos ficarem se aliando por tempo de TV ou por dinheiro de fundo partidário, que é lançar um candidato sem que ele tenha afinidade com a suposta ideologia do partido, mas porque ele é famoso, porque ele tem chance de ser eleito. Então isso daí é algo que eu particularmente não consigo aceitar e é algo que o Novo procura evitar. Dentro dos diferenciais nós citaremos essas questões. Tá? Então, em relação à parte de origem do Novo e a parte do porquê de mais um partido político, o Novo foi o 33º, versão 35. É por isso, né? O Novo ele existe para dar voz ao cidadão comum que também está indignado com tamanha corrupção, interferência do Estado nas nossas vidas, má gestão do dinheiro público e esse bando de conchavo que a gente vê por aí, né? Em relação aos valores do Novo, o que une, né, as pessoas que estão com o Novo, né, que estão no Novo? O que une as pessoas do Novo é a crença nas liberdades individuais, mas não é aquela liberdade que cada um faz o que bem entende e os outros que se danem, né? A liberdade que nós do Novo acreditamos é a liberdade que vem junto com a responsabilidade, né? A pessoa ela faz aquilo que ela acredita ser o correto e ela arca com as consequências do ato dela, não só quando está bom, né? Quando o resultado é positivo. Isso a gente sempre vê as pessoas quererem colher o resultado positivo. O difícil é a gente ver a pessoa querer colher o resultado negativo. Enfim, se alguém que estiver nos assistindo tiver pergunta por fazer, pode mandar. O Fábio está aqui para me passar essas perguntas e a gente vai respondendo também, tá? Eu estou tentando acompanhar aqui também pelo computador, mas tem um certo delay. Você não conseguiu, Fábio, mas eu estou conectado. Tem um certo delay aqui, mas a gente responde, tá? E se porventura acabar os 30 minutos da live, nós gravaremos um videozinho e publicaremos na página com essa resposta, tá, pessoal? Então, não se acanhe em perguntar e tirar as dúvidas. Outro valor que o Novo tem é a crença de que o Estado não é gerador de riqueza, o Estado é consumidor de riqueza. Quem gera riqueza é o trabalho das pessoas, são os indivíduos os geradores de riqueza. E por isso é que o foco da atuação ela deve ser o indivíduo. O foco da atuação do Estado e dos políticos deve ser o indivíduo. E tudo o que o Estado tem de riqueza que ele consome, né, ela vem do trabalho das pessoas, ela vem da produção das empresas, ela vem da produção das fazendas, e, enfim, né, o dinheiro do Estado é o dinheiro que sai de tributo, de taxa, de tantas outras formas que o Estado nos tira, né, de contribuição, né, aquela contribuição obrigatória. Então, o dinheiro do Estado é dinheiro que sai do nosso bolso, não cai do céu, não dá em árvore, e também não adianta imprimir dinheiro, como tem um candidato aí, um pré-candidato à presidência que defende, né, vamos imprimir um monte de dinheiro que vai dar tudo certo. Não vai dar certo. Vai gerar inflação, né, irmão? Vai gerar inflação, e a inflação nada mais é do que a destruição de riqueza. Então nós acreditamos que o combate
a pobreza, a miséria, ela se dá pela geração, pela criação de riqueza, e para isso é necessário dar mais liberdade às pessoas, para que elas possam empreender. Outro princípio que o Novo tem, né, outro valor que o Novo tem é que todos devem ser iguais perante a lei. Nós não podemos ter a diferença, isso aí inclusive está na nossa Constituição, mas nós temos diversos exemplos de que isso não é praticado no Brasil. Seja por foros privilegiados, seja por uma infinidade de prerrogativas que classes profissionais ou mesmo parcelas da própria população, independente de classe de trabalho e tudo, tem, né? São privilégios. Esses privilégios devem ser combatidos, seja de quem for. A minoria que deve ser defendida é o indivíduo, e não grupos que se organizam e se intitulam minorias em busca de privilégios. Então, todos devem ser iguais perante a lei. E isso vale dentro do Novo como prática, né? Porque um dos nossos idealizadores, um dos nossos fundadores, o João Amoedo, ele foi presidente do partido durante bastante tempo, né? Durante algum tempo, da fundação dele até o ano de 2017, quando ele se lançou pré-candidato à presidência. O nosso partido disse que dirigente do partido não pode ser candidato a nada. Então ele renunciou à presidência do partido a fim de propor o nome dele no processo seletivo que viria a escolher quem seria o candidato do partido à presidência da República, né? Esse processo está em andamento, ele é pré-candidato e o Novo pratica o que diz. Por fim não. Outro dos nossos valores é a defesa do livre mercado, a defesa da livre iniciativa. Nós não acreditamos que são os políticos que devem escolher o negócio que vai prosperar. Quem deve escolher o negócio que vai prosperar são os indivíduos, são os clientes. É aquela pessoa que está com dinheiro no bolso e que vai adquirir o produto da empresa, ela vai escolher qual empresa melhor atende aos seus anseios. Então essa pessoa, e não o presidente da República, ou um conjunto de políticos, né, que vão escolher as campeãs nacionais, né? Nós vimos por que é que determinadas empresas foram escolhidas as campeãs nacionais e o resultado que isso teve para a economia do país e para as próprias empresas, né? Nós tivemos aí dinheiro público investido aos bilhões no grupo EBX, do Ike Batista, que está na Lava Jato, na JBS, que está na Lava Jato, na Oi, que inclusive colocou uma antena perto de um sítio lá em Atibaia. Enfim, né? A forma como foi escolhido, inclusive dinheiro do fundo de garantia, que é dito um direito do trabalhador de emprestar dinheiro barato para a empresa grande, né? Mas enfim, não é o Estado que deve escolher o negócio que vai dar certo, não é o político que deve escolher o negócio que vai dar certo. Quem escolhe o negócio que vai prosperar tem que ser o indivíduo. E nós não podemos ter um mercado tão burocrático, com tantas barreiras que dificultem a existência de empresas concorrendo nesse mercado, que dificulte a entrada de novas empresas. E aí nós temos diversos exemplos, né? O setor bancário extremamente fechado e que a gente sempre reclama, né? A gente vê muito, principalmente o pessoal da esquerda, reclamando que banco ganha muito dinheiro no Brasil, que não tem concorrência, mas cada vez mais a gente dificulta a concorrência nesse mercado. No mercado, agora existe a questão do mercado de transporte aéreo também, críticas ferrenhas às empresas de aviação, porque está cobrando bagagem, não baixou o preço da passagem. Acho que a gente podia pensar em copiar o modelo de outros países em que há livre concorrência, que aí sim o preço cai, né? A questão dos combustíveis, que nós vivemos há pouco tempo uma greve que parou o país, né?
além de uma elevadíssima carga tributária, um mercado extremamente fechado, oligárquico e monopolista em uma fase, oligopólio em outra fase dele, e quem paga essa conta é sempre o consumidor. Então nós temos combustível caro sim, porque nós temos muito tributo em cima desse imposto, boa parte desse tributo decorrente do tamanho do Estado que nós temos que sustentar, dos privilégios que nós temos que sustentar para determinadas classes, tanto de funcionário, determinadas classes do funcionalismo público e outras parcelas da sociedade, especialmente o Bolsa Empresário, o Bolsa Político. Nós temos o fundo eleitoral de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o fundo partidário de mais de 900 milhões de reais e tantos outros, o horário eleitoral gratuito, que só é gratuito para os partidos políticos, porque ele sai dos impostos que a gente paga. E, enfim, nós temos que ter um Estado mais simples, menos burocrático, mais simples, mais aberto à livre iniciativa e que o Estado não venha a querer escolher quem é que vai ter sucesso. O indivíduo, ele é o agente de mudança, não adianta ele ser espectador. Essa semana aqui em Presidente Prudente nós tivemos uma palestra com o Procurador Federal Deltan Dallagnol e ele perguntou lá, né, quem aqui acha que a Lava Jato vai mudar o Brasil? Aí um monte de gente levantou a mão e ele disse aquilo que o Novo sempre prega, né? A Lava Jato não vai mudar nada. Quem tem que mudar o Brasil é a sociedade. Quem tem que ser agente de mudança é a sociedade. Não adianta a gente ficar sentado em casa esperando um salvador da pátria com uma varinha mágica resolver todos os problemas do país. Isso não vai acontecer. E nós temos inúmeros exemplos na história do mundo, na história do Brasil, e só para nos atermos a exemplos mais recentes, né? Nós temos de um lado o caçador de Marajás, de outro lado o pai dos pobres versão moderna, né? Apesar que também a gente não sabe bem se está de um lado ou se está de outro, porque pelo que andou correndo na Lava Jato, os dois andavam mais ou menos do mesmo lado, né? Mas de qualquer forma nós não podemos, o indivíduo ele não pode ser espectador, ele ficar na torcida, ele tem que construir a solução para os problemas que lhe afetam, né? O indivíduo ele tem que ser o agente de mudança, não adianta esperar por salvador da pátria. E o Novo, ele é um partido que além de não ter surgido da divisão de nenhum outro partido, sindicato, grupo religioso, ele não surgiu de nenhuma parcela da sociedade organizada, né? Ele surgiu da iniciativa de cidadãos comuns, e por acreditar que é assim, que é o envolvimento dessas pessoas que vai gerar essa mudança. Outra coisa que nós do Novo acreditamos é na visão de longo prazo. Nós temos nos habituado a ver a política em ciclos, né, os ciclos eleitorais. E eu já ouvi de políticos, olha, isso não pode ser feito porque não dá tempo de fazer no nosso mandato. Na minha curta experiência no meio político, eu já ouvi isso. Imagino quem está aí há mais tempo nisso daí, quanto que já não deve ter ouvido disso, né? Então o Estado, a gestão pública, ela não é das pessoas, ela é do país, ela é da cidade, ela é do Estado, ela não pode ficar refém do projeto pessoal de alguém ou de um grupo de pessoas. A gestão pública ela deve ter a visão de longo prazo e daquilo que é melhor para o cidadão. Então, é dessa forma que o Novo atua, né? Isso que está nos nossos princípios e é isso que a gente pratica. E isso faz toda a diferença. Quando você tira o foco da atuação do partido de pessoas, né, que são suscetíveis, mais suscetíveis a falhas, você traz isso para um conjunto de valores e ideias e que você coloca os filiados, todos eles, para fiscalizarem aquilo que é feito, você consegue ter mais rigor no trato das coisas, que as pessoas sigam aquela linha
que defendam aqueles valores e que pratiquem coisas coerentes com ele, né? E por fim, para ser do novo, tem que ser ficha limpa, né? O novo ele não admite ficha suja, e nem como filiado, muito menos com quem pretende ser candidato, né, representar o novo em alguma coisa. Tem um processo seletivo, e dentro desse processo seletivo, a última etapa é a apresentação das certidões e de termos de compromisso, mas isso a gente vai falar na próxima live, né? Como que funciona o processo seletivo, nós vamos falar na próxima live. Então, existe essa questão do compromisso, da prestação de contas, inclusive o novo presta contas do dinheiro que ele recebe, né? E presta contas para mesmo quem não é filiado. A pessoa pode entrar no site, se cadastrar no site, não é fazer filiação, não cadastro, e lá ela tem a prestação de contas e acesso aos documentos do partido, mesmo sem ser filiado, coisa que em partidos por aí é muito difícil o filiado conseguir essas informações, né? Bom, esses são os nossos valores, né? Essa é a nossa visão de mundo, e os diferenciais que o Novo tem em relação aos outros partidos são inúmeros. Eu marquei alguns aqui para elencar, né? Já citei o processo seletivo, que vai selecionar candidatos pela capacidade deles de desempenhar as funções daquele cargo, e também pelo alinhamento ideológico, né? Porque não faz sentido uma pessoa que não acredita em nada do que o partido, lá o estatuto do partido diz, se candidatar pelo partido porque ela é famosa, porque ela tem chance de ganhar. Isso daí só faz sentido para partido que busca eleger bancada, né? Partido que está atrás do dinheiro público. E como o Novo, ele é contra o fundo partidário, contra o fundo eleitoral e todo tipo de financiamento público, dinheiro do pagador de imposto. O pagador de imposto é todo mundo, né? A cerveja que alguns gostam de tomar tem 62% de imposto, a água 60%, arroz e feijão, que são alimentos básicos, em torno de 23%. Então, todo mundo paga imposto. E paga imposto para sustentar, dentre outras coisas, a atividade de políticos, né? E políticos nos quais a gente sempre vê reclamação, que a gente se diz não representado. Então, nós entendemos que não faz sentido ter dinheiro público sustentando políticos e partidos políticos. Até porque isso daí acaba sendo utilizado como moeda de troca, né? Não só por apoio ao governo em votações, mas principalmente na época eleitoral, negociar cargo do governo, troca de tempo de televisão, e recentemente a imprensa até tem mostrado casos de venda mesmo desse tempo de televisão e tudo mais. Fora a questão de dinheiro do fundo partidário ser utilizado para pagar prostitutas, como teve agora recentemente na imprensa, banda de rock, viagem para o Caribe para familiar de dirigente do partido, comprar helicóptero, jatinho, mansão, enfim, né? Todos esses usos que o suor do nosso trabalho serve para custear o luxo de quem não nos representa. Outro ponto essencial do Novo, como ele não é baseado em pessoas, como ele não tem a preocupação de eleger um monte de gente, ele tem a preocupação de eleger pessoas que sejam capazes e que sejam alinhadas ideologicamente com o partido, ele pode combater o carreirismo político. Então o Novo só permite uma reeleição aos seus filiados. Não tem aquele lance da pessoa ser eternamente vereadora, deputado, enfim, né? Só pode ter uma reeleição. Depois disso, ou ela volta a fazer o que fazia antes da política, ou ela segue para outro cargo. Eu estive num evento recente com o governador de São Paulo, no qual ele dizia que quando ele trabalhava, né, na profissão que ele tinha tais dificuldades. Então, política não é carreira, né, não é profissão, é um estado. A pessoa nesse momento está deputada, está vereadora. No Novo há a vinculação das candidaturas às propostas, né? O partido tem uma gestão independente, como eu já tinha adiantado,
o dirigente do partido não pode ser nem candidato, então acaba também com aquela barganha, né, de negociar cargo de diretório do partido em troca de mudança do partido, ou então, olha, essa recente janela eleitoral nós vimos partidos negociando verba no fundo eleitoral, né, para o deputado eleito já fazer a sua campanha. Essa reforma política, aliás, só serviu para prejudicar a renovação, né? Só para defender os interesses de quem já estava lá. Mas voltando ao nosso assunto, o partido, por não usar dinheiro público, por ter uma gestão do partido independente da gestão de mandato, ele tem mais liberdade de escolher quem vai ser candidato e também de fiscalizar a atuação dessa pessoa para ver se está de acordo com os princípios e valores do partido e também se está de acordo com o termo de compromisso que ele assinou, que ele assumiu quando lançou sua candidatura, né? Se as metas estão sendo cumpridas. Então há sim metas de desempenho para quem é eleito pelo Novo. E por fim, né, um outro diferencial do Novo é que não há cobrança de percentual de salário de mandatário, né? O tal do dízimo, da caixinha, tantos nomes que a gente vê aí, vê o Jornal Nacional esses tempos atrás dando exemplos de situação em que isso acontece. Aqui em Prudente teve recentemente uma denúncia no Ministério Público a respeito disso, né, de que alguns vereadores cobravam esse percentual do pessoal de cargo de comissão, né? E afinal, quem cobra esse tipo de taxa não tem interesse nenhum em diminuir o tamanho do Estado, né? Quanto mais cargo público ele tiver, mais receita vai ter. Então esse partido que vai lá e coloca no discurso, a gente vai reduzir imposto. Como vai reduzir imposto? Você vai reduzir imposto, mas você cobra o dízimo. Então você não tem interesse nisso. Quanto mais cargo tiver, melhor. Você quer reduzir imposto, mas você é contra desburocratizar o país. Para quem não sabe, uma empresa de tamanho médio no Brasil gasta mais de 2.700 horas para cumprir as suas obrigações tributárias. Então, além de pagar muito imposto, é difícil saber quanto e quanto pagar. E ainda fica sujeito a cometer algum tipo de irregularidade e pagar multa e tudo mais. Mas quem não tem esse compromisso com a desburocratização, que o Novo tem, com a diminuição do tamanho do Estado, não tem como fazer redução de tributo. Tá? Então, aquele candidato que falar para você que defende diminuir tributo, que defende diminuir o tamanho do Estado, mas que eleito votou contra o Uber, que eleito votou contra o cadastro positivo, né? Essa pessoa não é uma pessoa que tem atitude coerente com o discurso que ela tem. Bom, pessoal, nós estamos já no fim dos nossos 30 minutos. Eu não consegui enxergar aqui nenhuma pergunta daqui, não sei se isso apareceu. Então, tem alguma dúvida que você queira colocar, João? Você que está pela primeira vez aqui conosco? Tranquilo, eu acho bacana a ideia do partido, por isso que eu vim até conhecer. Tenho visto bastante coisa dessa diferenciação dos outros partidos, por isso que me chamou a atenção. Justamente dessas diferenças que você colocou de não ter mais do que uma reeleição, não cobrar as taxinhas, não ter esse critério para poder ser um candidato, não cobrar para o cara ser candidato, que a gente vê aí todos os partidos, a pessoa quer cobrar para você ter uma legenda. Então realmente eu vi que é um partido que quer fazer alguma coisa diferente. E a gente está precisando disso, né? Está precisando dessa diferença na política, porque mais do mesmo não vai mudar. E a gente precisa, eu acredito que a gente precisa sair de algum lugar diferente, de alguma proposta diferente para tentar mudar a política do Brasil. Só reclamar e brigar em Facebook não vai resolver não. Eu particularmente penso que fazer as mesmas coisas não vão nos levar a um lugar diferente também, né? Tem até uma frase que é atribuída ao Einstein, e dizem que não é dele, mas enfim, está atribuída a ele. Nesse sentido, né, de que as atitudes velhas só nos trarão os mesmos resultados. Então, foi por isso que o Novo surgiu, é por isso que eu, que nunca tinha tido envolvimento anterior com a política, estou aqui, né? E o Éder, que está aqui também, nunca tinha tido envolvimento anterior com a política, o Fábio já teve um pequeno envolvimento, e
e também descobriu o novo e veio para cá. Enfim, eu particularmente acredito nisso, que é a atitude nova que vai gerar o resultado novo que a gente deseja. Você falou sobre o acompanhamento do mandato. Eu acho importante falar que assim, o partido ele acompanha o mandato do seu eleito, mas para votar conforme o partido pensa, mas não conforme o partido pensa no momento, conforme as diretrizes do partido. Alguma coisa pré-organizada. Não é de acordo com a vontade do dirigente do partido, né? É de acordo com esses valores que nós colocamos aqui para trás. Né? Para relembrar esses valores, são as liberdades individuais com responsabilidade, o indivíduo como único gerador de riqueza, não o Estado, todos iguais perante a lei, livre mercado, o indivíduo como agente de mudança, visão de longo prazo e ficha limpa. O novo ele também tem a questão da unidade. O novo ele é um só de norte a sul, né? Não tem esse negócio de novo da Câmara, novo do Senado, tem interesse diferente, como a gente costuma ver noticiado na imprensa. Então, tem que defender essa unidade. É para isso que o partido ele fiscaliza a atuação do mandatário, né? Bom, pessoal, acho que por hoje é só. Esgotou o nosso tempo. Agradecer a audiência de todo mundo que esteve conosco. Agradecer aqui a EDC Office por ceder o espaço para a gente. E semana que vem tem mais. Nós vamos marcar e divulgar aqui na página o dia e o horário. A nossa página é Novo Presidente Prudente, no Facebook. E nós vamos postar aqui na sequência um link com outras páginas do partido e também com páginas dos pré-candidatos ao governo do Estado de São Paulo, ao Senado pelo Estado de São Paulo e à Presidência da República. Bacana curtirem e acompanhar o trabalho desses pré-candidatos. Um abraço!